Já reparou como as palavras profissão e professor se parecem? Isso não é apenas uma coincidência. O professor foi a primeira das profissões, atuando em todas as outras que surgiram. Toda profissão precisa de professores. Assim como diz o escritor José Saramago, são os heróis do nosso tempo. Eu não me lembro de pensar em fazer outra coisa. Pequenininha, eu tinha um quadro verde de brinquedo e as bonecas nunca foram minhas filhas, elas sempre foram alunas, elas tinham um caderninho. Então, isso pode ser um pouco decepcionante, mas eu nunca, em momento nenhum, optei pelo magistério. Sempre me assustou a ideia de ser professor, eu nunca gostei dessa ideia. Hoje em dia, a vida de professor não está fácil, não. É uma coisa muito, muito interessante ver crescer, ver aprender, ver falar, ver incorporar o conhecimento, ver a criança incorporar o conhecimento e torná-lo próprio. É uma experiência muito especial. Com certeza, né? Entendeu? Se a gente está aqui hoje foi por causa de um professor, de muitos professores, né? Além de mergulhar nesses assuntos e pensar neles, ele está preocupado em ser sempre um construtor de pontes, né? Em tornar esses assuntos acessíveis para os alunos. Do ponto de vista concreto, o meu trabalho é ler muito, pensar muito, escrever muito e me fazer presente em sala de aula e falar sobre esses assuntos. Que para ser professor, a primeira condição é gostar de ser aluno. Porque o professor vai estar sempre estudando. O professor é uma pessoa que é para te incentivar, para te instigar a fazer mais, a correr atrás. Eu acho que um professor influencia muito o seu aluno, para o bem e para o mal. Ele pode ser inspirador, no sentido do aluno, dependendo do grau de paixão que o professor tem por aquele conhecimento, de envolvimento, de construção, de dedicação que ele tem, ele pode influenciar o aluno a conhecer mais, a gostar mais daquele assunto e até a ser ele próprio professor. E dependendo do modo como ele se relaciona, do mesmo jeito, né, de uma relação mais de obrigatoriedade, de desgosto, de infelicidade, influenciar ao contrário, o aluno nunca mais querer ter acesso àquele tipo de conhecimento, olhar a educação de um modo... Uma coisa que às vezes me incomoda um pouco é o fato de que as pessoas veem o professor como um sacerdote. E ficam dizendo, não, o professor marca para sempre a vida dos seus alunos, transforma, ele é um missionário. Assim, não, essa ideia, eu acho ela um pouco antiga, um pouco datada e ao mesmo tempo um pouco idealizadora e um pouco condescendente. Eu não gosto dela, não. É talvez uma perda de lugar de autoridade, não no sentido da autoridade de coerção, poder, no sentido do reconhecimento que o aluno tem em relação ao que aquele professor sabe e ao amor que ele tem, ou a dedicação que ele tem ao ensino. A coisa mudou, né? Hoje em dia, você vai apagar uma informação no quadro, o aluno fala, espera, vai lá, em vez de copiar, tira uma foto, né? Então, você não pode dizer que isso é certo ou errado, é só diferente, né? Mas fora isso, na verdade, gente, são aqueles cuidados básicos, sabe? De respeito, tá? Tem que ter respeito. Respeito e educação e paciência. Aí você leva qualquer tipo de interação e de convívio, né? A classe educadora, o ser professor, é uma figura que exige muito respeito. Eu acho muita coisa sobre educação no Brasil e um problema estrutural muito antigo que vem do tempo da coroa e da nossa colonização, quando a coroa portuguesa tomou a ativa decisão de não deixar que centros universitários se criassem no Brasil, com medo de que eles fossem celeiros de insurgência política ou coisa parecida. O brasileiro médio é muito baixa. Se você pegar a média do brasileiro, vamos ver, nós somos 200 milhões de pessoas. Nível educacional dessas pessoas é muito baixo, Recentemente saíram essas pesquisas, uma tocada pela Universidade Católica de Brasília, outra tocada por alguma outra instituição de que eu não me lembro. Foram fazer o teste de analfabetismo funcional e descobriram que entre 50% e 60% dos formados brasileiros são analfabetos funcionais. Ou seja, eles são capazes de ler um texto na decodificação daqueles signos, mas não de interpretá-lo. Que nossa parte educadora está muito devedora. Muito, mas é muito, não é pouco não.
Isso é um indício, né? Quer dizer, de a gente pensar não só em expandir o número de pessoas formadas e que passem pela universidade, mas na qualidade desse mesmo ensino. Sendo que se põe um desafio muito grave, que é como manter ou melhorar a qualidade no momento em que você está multiplicando a quantidade de pessoas dentro da... Normalmente esses são dois movimentos antagônicos e a gente vai ter que trocar esse pneu da bicicleta andando, não vai ter jeito, né? Mas eu acho que a gente precisa avançar muito mais, sobretudo em termos de infraestrutura e condições de trabalho dentro da escola. Falta muito ainda para que a escola seja o lugar de construção de conhecimento que ela precisa ser. As coisas que não são levadas a sérias aqui no Brasil, né? Que é educação e cultura. Não necessariamente só um investimento vai salvar, sabe? É mais do que necessário você criar interesse, né? Você fazer com que as pessoas queiram ir para a escola, com que as crianças queiram estudar, que elas queiram aprender. O jeito, senão, continuar investindo, continuar apostando, continuar trabalhando. Não é nada que se possa resolver a curto e médio prazo, né? Acho que a desvalorização do professor, principalmente na rede pública, né? É meio que um ciclo vicioso, assim, né? Para o governo se manter no poder, é jogo não investir na educação, entendeu? Para que continue sem formar a galera pensante para continuar votando neles, sabe? Acho que o que mais reduz a procura são as condições de trabalho. Sim, temos tido menos candidatos aos cursos de licenciatura. Mudam de carreira, porque as condições de salário e de trabalho, distância, equipamentos, sala de aula, etc., não são favoráveis à continuidade na profissão. Na minha opinião, as pessoas têm ido pouco para as ciências exatas por conta do conteudismo do nosso sistema de ensino. Ou seja, o vestibular engessa o desenvolver de todo o aprendizado do brasileiro, no geral. O mercado de trabalho corporativo, o mercado de trabalho extra-acadêmico tem se tornado mais e mais complicado no Rio de Janeiro. Então, eu tenho observado muito que colegas meus do jornalismo, ou da publicidade, ou do cinema, ou de outras áreas em geral, começam a ter uma série de dificuldades profissionais e começam a cogitar a carreira acadêmica como uma carreira, como uma alternativa profissional. E essa me parece uma razão ruim, né, para buscar a carreira acadêmica. Eles buscam um pouco a estabilidade que você não tem como freelancer no cinema, a estabilidade que você não tem como prestador de serviço na publicidade ou no jornalismo. Eles querem ter o salário fixo. Não é que ela tenha se valorizado, mas é que eu acho que o mercado de trabalho fora desse ambiente se desvalorizou tanto, especificamente no Rio de Janeiro, que a academia começou a ser atrativa para algumas pessoas, né? Enquanto nós estivermos educando para o vestibular, nós vamos educar dessa forma. Quando a gente for educar para a vida, aí a gente muda o sistema. Estou realmente feliz com o meu trabalho, entendeu? Então, eu realmente nunca tive problema com aluno. Para mim, está tudo muito bom. Meu Deus, o que eu falaria para os futuros professores? Vocês vão ter que gostar muito de dar aula, porque, né, é bom, mas cansa, demanda assim, uma energia bem grande. E acho que a gente tem que lutar para mudar o que está sendo feito. O que eu tenho a dizer é que isso aconteça naturalmente na medida em que você ama tanto um assunto que você tem muita dificuldade de parar de pensar nele, que você tem muita dificuldade de fazer com que ele não seja o seu assunto constante e a profissão de professor vai entrar naturalmente aí. Não há, sem dúvida, uma sociedade desenvolvida sem uma educação escolar, não apenas uma educação familiar ou social ou de cidadã de qualidade. A educação escolar é fundamental para o desenvolvimento adequado das sociedades. Então, eu espero que cada vez mais pessoas queiram ser professores e que não desistam, mas que lutem para que as condições sejam melhores. Que sejam professores. É muito bom ser professor.